Bom, olá a todos, sejam muito bem-vindos ao canal O Refúgio do Conhecimento. Continuando aqui a nossa série sobre a história da cultura e das etnias. Bom, no nosso último encontro aí tínhamos falado um pouco aqui a respeito aí dos hititas, né? Esta cultura até um pouco, digamos, aguerrida, um pouco mais, digamos, robusta, né? Em relação aí a forma como eles viviam, né, no local onde eles viviam, ali a planície da Anatólia, né, um local mais desolado, a forma como eles domesticavam os animais, não é, a sua forma de guerrear, a sua forma de comercializar, não é? Eles eram um povo aí, como nós dissemos, 50% mais aguerrido, 50% mais comerciante, não é, um povo ali que, digamos, em relação a grandes monumentos, eles não deixaram tamanhos vestígios, porém em relação a citações em grandes documentos históricos, como na própria Bíblia, não é? Entre outros relatos de outros povos, os hititas eles são tidos aí como grandes guerreiros, como grandes comerciantes, como um povo aí relativamente conhecido, né? Bom, mas continuando aqui sobre a nossa série, não é? Estaremos abordando hoje sobre uma das culturas mais importantes aí do mundo antigo. E por quê? Se os hititas, eles são de certa forma uma das raízes da Europa, não é? Das civilizações europeias, né? Da própria civilização europeia. Bom, essa outra cultura que vamos abordar hoje, ela vem a ser a outra parte desta raiz, não é? Talvez uma das mais importantes aí a respeito de lançar aí as raízes para, digamos, questões a respeito do conhecimento, a respeito da própria estética, a respeito até mesmo da filosofia, da busca por verdades, enfim, de outras, digamos, questões, não é, que são aí importantíssimas aí, pedras angulares, não é, a respeito da própria civilização ocidental, não é, que irá surgir aí posteriormente. Então, vamos falar aí sobre uma das mais importantes culturas aí do mundo antigo, que viriam a ser aí os minoicos. Esta cultura aí que, digamos, esta civilização, este povo, né, que antecede aí os próprios gregos, né? Então, se a própria Grécia em si, ela, que nós vamos abordar aí posteriormente, né, é talvez uma das civilizações mais importantes aí do mundo antigo, com certeza eles devem o seu surgimento em grande parte aos próprios minoicos, né? E por quê? Vamos dizer assim que o povo minoico, a civilização minoica, ela é tão antiga em relatos, né, ali do período do bronze, que ela coincide justamente com esse período mitológico grego, né? Então ali eles, digamos, antecede a eles, não existe nenhum relato a mais a respeito da própria mitologia grega, a respeito ali da própria, vamos dizer assim, das próprias questões relacionadas à filosofia, das próprias questões relacionadas à própria estética, à própria mitologia, à religião grega ou, enfim, a outros detalhes. Então, digamos que eles são a pedra angular em relação a isso, né? Você vai ter quase todas as, digamos, as grandes peripécias, a própria gênese mitológica grega, ela praticamente nasce ali com os minoicos e com os povos ali, as primeiras tribos que irão, digamos, habitar ali a região da Grécia, né? Onde hoje se situa a Grécia. Então, bom, vamos abordar hoje aí a respeito dos minoicos e vamos falar um pouco a respeito aí de sua crença, vamos falar um pouco a respeito de sua organização social, né? Os materiais que eles trabalhavam, a forma como eles viviam e vamos falar aí também a respeito de um mito desse período, a respeito de uma cidade aí que muitos contam, muitos, digamos, teorizam, idealizam, falam várias coisas a respeito desta cidade, mas que porém ela remonta justamente a este período, e nós vamos explicar um pouquinho a respeito disso, né? Sobre por que as pessoas elas idealizam tanto a respeito desta cidade, né? Mas vamos falar hoje principalmente aí dos minoicos, então acompanhem aqui aí o nosso vídeo, né? Aqui a nossa explicação e deem um like desejar aí no canal. Bom, quando nos referimos, né, aos minoicos, quando nos referimos à civilização minoica, temos de entender que por ser, digamos, uma civilização tão antiga, obviamente do período
da Idade do Bronze, né, juntamente ali com egípcios, juntamente com os próprios hititas e outras civilizações nesse mesmo período, tá? Os minoicos, eles, digamos, lançam estas raízes aí, né, da própria cultura ali da região da Grécia, né? Então, vamos dizer que toda essa parte da mitologia, a parte religiosa, a parte de crença, a parte estrutural e de convívio social, ela vai surgir justamente nesse, as raízes, digamos, as sementes irão surgir justamente nesse período, né? Então, para entendermos os minoicos, primeiramente temos que entender aí que os nômades daquele período, não é? Eles se deslocaram através de canoas, através de pequenas embarcações ainda muito rudimentares para aquela ilha ali, não é? A região de Creta. E, bom, se instalaram, né, na região de Creta, local muito fértil, com, digamos, a opção de você poder plantar, um local, digamos, muito atrativo, né, à vida, com animais endêmicos, enfim. E para estes nômades, não é, foi o local excelente aí para eles se estabelecerem, não é? Esses nômades aí que seriam conhecidos aí futuramente como curetes, né? Os curetes, eles se estabelecem naquela região e começam a plantar, no caso ali, tanto trigo quanto lentilhas, não é, que eram aí praticamente a dieta básica deles em relação a cereais. Porém, também eles foram ali peritos, digamos, em domesticar animais ali, nesse caso a pecuária ali de caprinos, nesse caso cabras, carneiros e outros ali, e também a domesticar e criar ali bovinos, nesse caso, né, bois, enfim, touros, vacas e outros ali. E digamos que estes animais, aí, no caso a figura do touro, ela vai ser muito presente, né, nessa cultura minoica, né? Bom, em relação a isso, né, a organização social ali, no caso tribal, né, destes curetes, ela era bem, digamos, relacionada ali à própria comunidade em si, relacionada a uma vida mais voltada à questão da agricultura, não é? Até porque eles não possuíam ali ainda conhecimento sobre metais, sobre forjas, não é? Então eles trabalhavam ali utensílios e até mesmo armas para se defenderem, não é, de invasores, animais e outros ali através de ossos, através de rochas, não é, e algumas pedras ali, como por exemplo a própria obsidiana, né, que era um dos materiais que eles utilizavam, a hematita, o calcário, entre outros, né. Eles utilizavam ali como matéria-prima, né, para a construção destes utensílios. E isso os ajudou muito, obviamente, ali nos seus trabalhos, né, nas suas, digamos, nas suas rotinas, né. E era uma, digamos, em relação deles estarem em uma ilha, não é, e na região de Creta, eles estavam em separado, obviamente, de outras civilizações, como por exemplo os egípcios, por exemplo os próprios hititas ou fenícios, enfim, outras culturas em volta que pudessem ali, digamos, lhes causar ali algum, digamos, algum problema, não é? Então eles estavam separados dos outros, o que criou uma espécie de pax, né? E lhes garantiu ali que eles se desenvolvessem. E obviamente, justamente pela questão deles estarem no meio ali do mar, digamos, né, os obriga, digamos, a certa necessidade a desenvolverem ali algo em relação à própria navegação em si, né. Porém, obviamente eles terão contato ali com outras tribos, outros grupos que irão, digamos, lhes trazer, digamos, algo a mais, né. Bom, em relação a isso, nesse período eles tiveram ali já uma espécie de líder, né, um rei ali chamado Creteu, que nesse período foi ali, digamos, o monarca principal da ilha, né? Então, mesmo ali tendo essa, digamos, uma certa aparência rudimentar em relação à estrutura, eles até tinham na parte social uma certa organização, que é bem interessante.
Porém, obviamente, eles vão ter contatos ali, por exemplo, com os egípcios posteriormente, e terão até inclusive uma forma de escrita, né, que é uma espécie de hieroglifo, né, que, vamos dizer assim, uma adaptação um pouco, digamos, linear, mais, como podemos dizer assim, mais, não vamos dizer tão organizada ou tão, digamos, desenvolvida quanto os hieroglifos, mas possuíam ali uma espécie de escrita, não é muito rudimentar, mas possuíam uma escrita. Desse momento ali, eles ainda têm um pouco dessa influência, não é? Enfim, seria ali um grupo ainda um pouco perdido, né? Porém, isso vai mudar, não é? Posteriormente, aí, quando há uma invasão aí de um grupo, né? Que o que acontece? A região da Grécia, naquele período ali, ela era povoada por várias tribos diferentes, entre elas ali os eólios, né, que são alguns dos mais antigos daquela região, e os pelasgos, né? E no caso dos pelasgos, eles vão ter ali um contato muito direto, né, com esses cretenses aí, ou com os curetes, como queiram chamar, e eles irão, digamos, se miscigenarem. Os pelasgos ali foram algumas invasões, algumas incursões na região de Creta, né? E, digamos, eles acabarão se miscigenando. Ou a própria filha de Creteu, ela acaba, digamos, se unindo, né, inclusive em matrimônio com um dos líderes ali, no caso, né, dos pelasgos, né, que viria a ser aí o Tectamo, né, que era um dos líderes ali dos pelasgos. Ele acaba se unindo em matrimônio com a filha de Creteu, né. E dessa união aí vai acabar surgindo uma espécie de linhagem, né, de reis ali que irão, digamos, governar aquela região ali de Creta, né? Que seria aí o primeiro rei deles, não é, Astério, né? E esse nome Astério tem muito a ver aí com a própria civilização minoica, porque terão alguns episódios nos quais esse nome aparecerá, né? E Astério, ele é tido aí como o, vamos dizer assim, o segundo rei, né? Após Creteu aí, o segundo rei, digamos aí, dos cretenses, né? Bom, e há de se dizer também que, digamos que com esse contato, né, essa miscigenação entre estes cretenses, né, estes nômades aí, né, agora tidos como minoicos, né, e, digamos, os pelasgos, né, você vai ter ali uma espécie de, digamos, desenvolvimento, né? Até porque os pelasgos, eles não trazem somente, digamos, obviamente, uma força bruta ou cabeças a mais para a ilha, né? Mas eles trazem também, digamos, o conhecimento em relação à navegação, em relação a forjas, não é? Principalmente as técnicas de forjar o bronze, né? Então, para os minoicos é um desenvolvimento muito grande, não é? Então, a partir disso, agora eles conseguem forjar ferramentas melhores, eles conseguem, através da roda de oleiro, conseguirem desenvolver, digamos, utensílios e vasilhames ali através do barro, né? Eles conseguem praticar outras culturas ali de plantio, né? Como, por exemplo, de azeitonas, e ao mesmo tempo eles conseguem também desenvolver melhor os seus barcos, não é? Ali as suas naus, agora utilizando de velames, né? Então, e essa tecnologia, não é? Ela vai fazer aí com que, para o período ao menos, né, os minoicos, eles se tornem talvez a maior potência em relação a questões marítimas. Então isso vai realmente pesar aí, fazer uma grande diferença. Por quê? Com isso eles começam a comercializar com outras ilhas, com a própria Grécia continental, com o Egito, com os fenícios, com os hititas, com os próprios troianos. Então você vai ter ali um desenvolvimento muito grande em relação ao comércio. Por quê? O que normalmente eles conseguiam em relação à agricultura na ilha, o excedente que eles tinham, eles trocavam através do comércio com matéria-prima que não existia na ilha, como por exemplo o bronze, como por exemplo o cobre, como por exemplo a própria obsidiana, que eles utilizavam muito. Então ali eles têm já um desenvolvimento, né, em relação à produção de armas, por exemplo, e se tornam uma espécie de
superpotência marítima do período, embora para nós seja algo muito simples você desenvolver embarcações ali com velames, ou então mesmo ali alguns utensílios de barro, coisas diferentes, mas isso se torna realmente uma superpotência em relação a comércio, em relação a questões marítimas, né? E digamos que esse desenvolvimento os faz realmente influenciar ali outras culturas próximas, né? Os faz ali ter uma certa, digamos, como podemos dizer assim, um certo destaque, né? Uma certa imposição perante outros grupos cujo não tinham o mesmo desenvolvimento, né? Bom, mas em relação a isso, né, o que ocorre? Vamos dizer que essa troca de experiências, a troca de tecnologias, a troca ali de conhecimentos através do comércio irá facilitar até inclusive para os próprios minoicos em relação a questões arquitetônicas, né, a construção, digamos, de templos, a construção principalmente ali de palácios, né, que digamos ali farão grande diferença, né, em relação à questão arquitetônica, irão, digamos, dar um salto ali em relação mesmo a, digamos, as questões estéticas, questão propriamente administrativa ali, social do período, né? E vamos dizer assim que se destacam assim de forma até mais, digamos, imponente, não é, em relação a essas estruturas, dentre os palácios, né? Acho que o mais conhecido de todos, o Palácio de Knossos, né? Porque ele era realmente imponente em relação ali à sua estrutura, o palácio, até com uma, vamos dizer assim, uma estrutura arquitetônica, a própria organização dele até um pouco mais destacável até do que palácios, por exemplo, encontrados no Egito ou em outros locais, porque ele já contava ali com uma estrutura de teto muito mais desenvolvida, digamos que sistemas ali de dutos, a parte de banho, então você tinha toda uma estrutura, digamos, interna nesse Palácio de Knossos que ela, digamos, se destaca, não é? E vamos dizer assim que para o período, não é, algo realmente a ser destacado, né? Isso é a verdade, né? E você vai ter aí, obviamente, até em relação a esse comércio, né, com outras civilizações ali, você vai ter até a busca por outros materiais, como também a parte da busca ali por ouro, por prata. Você vai ter uma certa opulência também entre os minoicos, né? Não tão, vamos dizer assim, grande quanto em relação aos egípcios, mas existia ali uma certa ostentação também por pedras preciosas, por materiais dessa forma, né? Então, digamos que os minoicos, eles realmente farão uma certa diferença em relação a essa, digamos, imposição, né? Porém, também é de se destacar ali que nesse mesmo período, né, você já tem ali a formação da própria identidade deles, não é? O seu mito fundador, a sua crença ali, né, que eles compartilham ali com os próprios pelasgos, com os eólios e com outros povos ainda bárbaros ali da região da hoje Grécia, né? Então você tem ali todo um contato entre eles, né? E há de se destacar que sim, eles compartilham da mesma mitologia inicial, o mesmo mito fundador, que seria qual o que nós conhecemos aí, vamos dizer assim, nos livros, né, como a titanomaquia, que viria a ser o quê? O início ali da própria, vamos dizer assim, do próprio panteão grego, né, que seria o quê? A grande batalha, não é, entre os ditos deuses, né, que seriam Zeus, Poseidon e Hades ali, entre outros, né, contra os grandes titãs, né, como Reia, como ali o próprio Atlas, né, e além, digamos ali do próprio pai de Zeus, né, que era um titã, né. Então, digamos que você tem ali dentro dessa mitologia, não é, uma grande batalha, porque segundo conta-se, né,
nesse período em que tudo era trevas, os titãs eles reinavam e eles não queriam dividir o seu poder. Então eles literalmente devoravam os seus filhos, né? Eles se alimentavam de seus filhos. E nesse caso, todos os filhos os quais as, digamos, mulheres dos titãs tinham, os titãs acabavam devorando, todos eles. E isso ocorreu com os próprios deuses, né? Com a maioria deles, inclusive Hades, inclusive Poseidon, né? Que haviam sido devorados pelos seus próprios pais, né? Porém, conta-se, reza-se a lenda, né? A mitologia, que a mulher de Cronos, né? No caso o pai de Zeus, ela escondeu um de seus filhos, né? O próprio Zeus, para que Cronos não devorasse, né? Então Zeus ele cresce, ele se torna um grande guerreiro, além de um deus, um grande guerreiro, e ele envenena, obviamente, o seu pai Cronos para que ele regurgitasse e, vamos dizer assim no popular, vomitasse seus filhos para fora, né? E é o que acontece. Digamos que Cronos ele regurgita todos os seus filhos que ele havia devorado, não é? E ocorre uma grande batalha entre, ali de um lado, os deuses, né, liderados por Zeus, e os titãs liderados ali por Cronos, né? E os deuses eles acabam derrotando os titãs, né? E os destruindo, né? Com isso, digamos que Zeus ele acaba herdando, né, o Olimpo, ele acaba se tornando vamos dizer assim, o líder do panteão, né, do panteão grego, né? E digamos que essa mitologia, não é, o surgimento da própria mitologia em si, essa mitologia grega, ela surge ali nesse mesmo período entre estes povos bárbaros, como os pelasgos, como os eólios, mas principalmente ali entre os minoicos, né? Tanto que Zeus e Poseidon eles já são citados dentro da própria história ali dos minoicos, né? Eles já são citados como se Poseidon e Zeus fossem patronos, no caso da ilha ali de Creta, né? Tanto que há de se notar, né, que os minoicos eles eram mencionados, digamos, nos antigos escritos, nos antigos relatos dessas civilizações como os senhores dos mares, né? Então como eles controlavam a navegação nos mares, eles no período eles eram os senhores dos mares, né? E tinham essa, digamos, essa patronagem, né, por parte de Zeus e Poseidon, de acordo com a mitologia. Porém, digamos que muito do que se sabe sobre os próprios reis minoicos, se formos ali comparar a própria história em si, são reis ali que eles, digamos, obviamente em questões de estrutura, em questões arquitetônicas, em questões administrativas, foram bons reis para os seus povos. Porém, para os povos ao entorno, principalmente alguns povos relacionados à Grécia continental, eles não foram, digamos, muito amigáveis ou muito, vamos dizer assim, pacíficos em relação a esses povos. Muito pelo contrário, eles souberam muito bem utilizar desse poder que possuíam, né? Então eles escravizavam pessoas, sim, eles realizavam incursões, batalhas. Eles não eram um povo também, digamos, estático, né? Eles tinham a pax deles, mas ao mesmo tempo eles tinham um certo controle, até um pouco abusivo, sobre outros grupos, né? Outras tribos, ali, civilizações. E isso de certa forma vai afetar na própria questão aí de mitologia, né? Porque para os eólios e para os pelasgos, no caso da Grécia continental, da porção continental, né, os minoicos eles eram tidos ali como meio que inimigos, digamos assim, um povo ali que os explorava, que os, digamos, se impunha sobre eles, né? E isso vai, obviamente, afetar, de certa forma, a própria questão de crença, a própria questão de mitologia ali, religião, digamos assim, em comparação, né, a própria região ali do caso da ilha de Creta, né? E por quê? Voltando à questão, digamos, mitológica, né, você tem ali no caso, esse rei ali, o Astério, né,
que ele irá ali se unir, digamos, de acordo com a mitologia, a mais bela das princesas fenícias, né, que viria a ser Europa, o nome dela, né, uma linda moça, tal, né, de olhos verdes como a água, né, linda, bonita, a qual ele se casa, ele se une e tem, digamos, filhos, né, e dessa descendência dele futuramente, entre netos, bisnetos, ele vai ter aí um descendente, não é, filho de um sucessor seu, né, o Licasto, ali que se une a uma moça chamada Ide. Eles vão ter ali um filho, digamos, um rapaz ali extremamente aguerrido, cheio de dons, né, um personagem icônico da história, né, chamado Minos. E Minos realmente ele existiu, ele foi um rei, né, no caso, descendente aí de Astério. E vamos dizer que a partir desse rei que surge esse nome mesmo minoico, né, essa expressão de ser minoico, porque Minos ele é tido como o mais imponente, o mais destacável dentre os reis minoicos, o que mais, digamos, governou com força, o que mais, digamos, foi destacável, não é, entre os outros reis ali, até em relação ao tratamento com outras culturas, né. Então, voltando-se a essa questão da pecuária, voltando-se a essa questão aí do tratamento com animais, há de se destacar que para os minoicos, principalmente nesse período de Minos, a figura do touro, a figura desse animal, ela é muito associada a jogos, é muito associada a, digamos, rituais ali, não é, hábitos religiosos, a rituais ali do período e também a festas, enfim, a festividades. Então, essa espécie de culto, né, de adoração, ela era vista ali com uma certa, vamos dizer assim, ojeriza, uma certa preocupação, né, um certo temor por parte das civilizações ali que viviam na Grécia continental, nestas outras tribos. E o que ocorria? Bom, de acordo com a história, né, não voltando à questão da própria mitologia em si, muitas vezes vários jovens ali de tribos eólias, por exemplo, eram escravizados ou eram levados ali pelos minoicos para trabalharem ali em suas colônias, não é? Para servirem ali no trabalho servil em suas colônias, como por exemplo no Chipre, por exemplo na Sicília, por exemplo no norte da África. Então eles tinham pequenas colônias, não é, separado, e levavam estes jovens para trabalhos forçados, não é, para, enfim, servi-los, né, nestas colônias. E para os eólios isso era obviamente terrível. Então se criou, né, através da própria mitologia, através da própria religião, uma lenda, vamos dizer lenda, né, mas uma parte da própria religião, da própria crença deles, não é, do próprio legado histórico, de relatos, digamos, líricos, né, a respeito dessa própria história, dessa própria, vamos dizer assim, dessa própria identidade minoica, né, que viria a ser aí a própria lenda do Minotauro, né, a própria fábula, acho que queria chamar a lenda ali do Minotauro, né, que seria o quê? De acordo com a lenda, né, ou no caso a mitologia, reza no caso essa mitologia que o rei Minos, ele, como ele não era muito bem visto por essas civilizações, ele queria, digamos, se apaziguar ou ser bem visto, digamos, né? Ele tinha o costume ali de sacrificar animais, digamos, e outros seres ali para que ele tivesse, digamos, fosse bem visto, né? Ali pelos seus descendentes ali, enfim, não é? Então, até pelas outras pessoas, não é, pelas outras civilizações ao seu entorno. E através disso, obviamente desses sacrifícios, ele pedia fertilidade à sua esposa, não é, Pasífae, né? E também ali boas colheitas, não é? E, enfim, desenvolvimento cada vez maior, né, de seu povo, né? E uma longevidade do seu reinado.
E essa fertilidade ela realmente ocorreu. Ele teve vários filhos com Pasífae, né? Que seriam ali Catreu, Deucalião, né? Outro de seus filhos, Glauco, Androgeu, Acale, Xenódice, Fedra e principalmente ali Ariadne. Ariadne que vai ter um papel ali muito importante, né? Porém, ele teve mais um filho, no caso com Pasífae, né? O que ocorre? Reza a lenda, né, que Minos ele pediu ali um sacrifício, digamos, em homenagem a Poseidon, para que Poseidon, digamos, o patronasse ali em relação ao seu reino, enfim. Porém, Minos ele engana Poseidon. Poseidon ele abençoa a Minos, né? Porém, quando Minos vai sacrificar o animal escolhido, que era um touro, né, o mais belo touro que ele possuía, ele acabou enganando a Poseidon. Ele retirou este touro bonito, o colocou em sua manada ali particular ali, né, no caso, deixou o animal solto, vivo, e sacrificou outro animal no lugar, outro touro, digamos assim, menos belo ou menos nutrido, para Poseidon. Isso obviamente o enfureceu, né? E o que acontece? Poseidon, em represália, não é? Ele se vingou, no caso de Minos, reza a lenda, e ele fez com que Pasífae ela se apaixonasse justamente por esse touro, né? O qual Minos havia deixado solto, né? E obviamente que, vendo aquela situação, né, um dos ali servos mais fiéis ali do próprio rei Minos, né, um arquiteto chamado Dédalo, ele encobriu a situação, né? Ele poderia ter dito, ele poderia ter, digamos, relatado ao rei Minos o que tinha ocorrido, né? Porém, ele encobriu a situação. E, obviamente, uma das coisas mais grotescas ou bizarras, né, que pode existir em relação ao ser humano é a prática da zoofilia, né? E, digamos, há essa cópula, uma espécie de cópula entre Pasífae e este touro, né? E desta união nasce um ser, digamos, bizarro, um ser ali grotesco, né? Extremamente ali com uma aparência, né, completamente bizarra, que obviamente Minos acredita ser um filho seu de início e o batiza com o nome, no caso dá o nome, né, de Astério, né, no caso em relação ali ao primeiro rei minoico, né. Porém, ali ele começa a ver que aquela criatura ali realmente não parece um ser humano. Existem coisas extremamente grotescas ali que aparentam não ser realmente um ser humano, né? Então, com o passar do tempo, este ser ele começa a ter práticas ali, digamos, hábitos extremamente animalescos, né? E entre eles ali devorar pessoas, né? Entre outras coisas. E, digamos, a fim de isolar este ser, não é, do convívio social, o que ocorre? Minos ele ordena, no caso, que este arquiteto pessoal dele, Dédalo, construa uma espécie de labirinto abaixo do palácio de Cnossos, né, a fim de justamente selar esta criatura lá dentro para que ela não, digamos, tenha maior contato com as pessoas, não é? E esta criatura, obviamente, é um minotauro, né? Este ser aí extremamente esquisito, né? Antropomórfico, com aparência ali entre um ser humano e uma espécie de búfalo, né? O boi, enfim, um ser extremamente esquisito, né? Ali ameaçador. E o que ocorre? Nesse mesmo período, né? Pela mitologia, né, que se conta, os minoicos, obviamente, eles exploravam esses povos ali da Grécia continental e, digamos, a fim de satisfazer ou digamos, punir, digamos, né, esses povos da Grécia continental, quando bem entendiam, a fim de manter aquela
aquele estado de servidão, né, o rei Minos lhe ordenava que de 15 em 15 anos crianças, no caso adolescentes, né, gregos, né, no caso ali, os adolescentes ali, eólios ou pelasgos ali, fossem trazidos, né, uma remessa deles para a ilha minoica a fim de servirem ali como um alimento para o Minotauro, né? Então era uma espécie de ritual macabro que acontecia de acordo com a mitologia, não é? E por muito tempo isso aconteceu, né? Esses jovens eles eram sacrificados para o Minotauro, né? A fim de aplacar uma possível ira do monstro ou de Poseidon. Enfim, Minos ele praticava este ato bizarro, né? O que acabou tendo aí, ou colocando, né, como um rei extremamente tirânico, monstruoso, né? Um líder ali monstruoso. E digamos que os próprios povos ali continentais, não é? Eles, digamos, começaram a ter esta ojeriza, não é? A se revoltarem ali contra os minoicos, e toda vez que se revoltavam, os minoicos obviamente aplacavam sua fúria, os exploravam novamente e novamente pegavam a parte de seus filhos para esse ritual macabro, né? Porém, conta a própria mitologia em si que um dos vamos dizer assim, um dos patriarcas ali da região, um dos homens mais velhos, não é, o Egeu, ele tem um filho chamado Teseu. E Teseu, diferentemente de outros jovens ali, ele era um guerreiro. Ele era vamos dizer assim, ele tinha uma aparência mais de guerreiro, né? Então ele utilizava um armamento, uma espécie de atiradeira de pedras, né? E essa atiradeira de pedras, ela era o maior armamento dele, né? E com isso ele realmente enfrentava ali os inimigos. Ele era um guerreiro realmente notável ali dentre os eólios e os pelasgos, né? E digamos que Teseu ele se oferece justamente para ser um dos jovens a irem para a ilha, não é? Ele se preparou durante a sua juventude, a sua adolescência, justamente para enfrentar este monstro, né? É o que todos contavam, não é? As más línguas, não é? Contavam, enfim, a respeito deste monstro. E obviamente ele se preparou para isso. E ele foi levado à ilha com outros jovens gregos, né? A fim de serem ali levados ali como oferenda, não é, ao Minotauro. Porém, quando ele chega na ilha, ele acaba se apaixonando por uma das filhas de Minos, né, que seria Ariadne. E Ariadne era uma moça muito bela, assim como uma de suas ali antepassadas na Europa. Ariadne era uma moça muito linda e, no caso, ambos se apaixonam. E Ariadne, não querendo perder o seu amado, digamos que ele virasse ali uma espécie de presa do Minotauro, ela o ajuda a, digamos, superar o desafio do labirinto. Como? Muito simples, ela dá a ele um novelo de lã. Não é? A lã aí tem a ver com a questão da criação dos caprinos na região, né? Ela dá a ele esse novelo de lã. Por quê? Utilizando-se do novelo, ele poderia utilizá-lo durante o percurso do labirinto, o desenrolando. E quando ele conseguisse derrotar, ou quem sabe não enfrentar, e quem sabe derrotar o Minotauro, ele conseguiria retornar para o ponto inicial sem se perder dentro do enorme labirinto. E é o que o Teseu ele acaba fazendo, ele acaba utilizando deste novelo de lã no percurso em que ele anda por dentro do próprio labirinto em si. E ele consegue confrontar o Minotauro, uma batalha épica, não é? Sangrenta entre ele e o monstro, né? A fim de justamente salvar aqueles jovens que estavam junto com ele. E Teseu ele obtém sucesso. Ele mata o próprio Minotauro em si, não é? Ele derruba, ele destrói o Minotauro, né? Ele arranca a cabeça do Minotauro, ele o mata. Então, digamos que Teseu ele se torna um herói, o vitorioso sobre o monstro, sobre a fera, não é? Sobre a desolação ali
provinda do Minos, né? E conta a lenda que, obviamente, ele derrotou o rei, né? Ele derrotou o rei Minos e, digamos, desposou ali no caso, Ariadne, né? Ele acaba levando Ariadne com ele, né? Para ser sua esposa, né? Porém, reza também a lenda que o pai, não é, de Teseu, o Egeu, ele pede, né, para que seu filho, caso ele retornasse vivo, que se iluminassem velas brancas na nau a qual ele estava retornando, para que ele pudesse comemorar. E obviamente, caso o seu filho acabasse fracassando, sendo devorado pelo Minotauro, quando a nau retornasse, fossem iluminadas velas negras, né? Porém, essa história ela tem muito a ver com a questão do fervor do jovem, da inocência, ou enfim, daquela coisa do adolescente, digamos, fervoroso, ou alegre, ou ali distraído, né? A questão da distração. Teseu, ele consegue passar por todos esses desafios, né? Ele consegue ser extremamente vitorioso em sua batalha, porém, quando ele está no retorno dele, o furor é tão grande, a alegria é tão grande em relação a estar com Ariadne, a estar com seus amigos, né? Comemorando a vitória, que ele se esquece de iluminar as velas brancas. Ele acaba iluminando as velas negras sem querer. E ocorre que Egeu, ao ver as velas negras, digamos, iluminadas no barco, imagina que Teseu havia sido derrotado pelo Minotauro, né? E com isso ele se atira do alto do penhasco qual eu estava esperando e se mata ali no mar, não é, afogado. Ele se atira no penhasco caindo no mar. E fica, não é, esse mar, não é, no caso ali daquela região do Mediterrâneo, conhecido como Mar Egeu, justamente em homenagem, não é, ao pai de Teseu, né, Egeu. Bom, mas esse viria a ser o conto, né, a própria mitologia em si. Obviamente, as pessoas se perguntam qual foi o destino de Dédalo, né, o arquiteto ali do próprio rei Minos, né. Antes de ocorrer esse episódio com Teseu, não é, Minos ele era tão cruel que ele havia selado Dédalo juntamente com seu filho Ícaro, né, no labirinto, a fim de também servirem como alimento para o próprio Minotauro. Porém, Dédalo ele consegue fugir, não é? Ele sabe, obviamente, a forma como fugir, e para que seu filho Ícaro fugisse, ele constrói um par de asas, não é? Por ele ser um arquiteto genial, ele constrói um par de asas para seu filho Ícaro. Porém, ele adverte para que ele não voasse muito alto a fim do sol não queimar as asas, não é? E conta a lenda, né, a mitologia, que Ícaro desdenhou dessa advertência, né, visto que ele se impressionou tanto com aquela situação de voar, né, de poder voar, que ele voou o mais alto que podia, e os raios do sol acabaram queimando as asas feitas por seu pai. E Ícaro acaba caindo no mar, não é, e morrendo. E ali, no local onde ele acaba morrendo, acaba surgindo uma ilha, né, que seria conhecida aí justamente posteriormente aí como Icária, não é? Então, digamos que, saindo um pouco dessa questão, né, da própria mitologia em si, há de se notar ali que, pelo menos em relação ao próprio rei Minos, em relação aos minoicos, eles mesmos possuíam uma grande arte, uma grande cultura. Eles tinham um grande desenvolvimento entre eles, né, como povo. Eles tinham uma grande suntuosidade. Porém, em relação a alguns povos, como as tribos ali da Grécia continental, eles eram vistos como extremamente ameaçadores, né? Um detalhe que, digamos, ele está presente, né, na própria mitologia grega, inclusive, não? Bom, digamos que acerca da própria estruturação, né, da civilização minoica em relação ao seu desenvolvimento, né, eles eram um povo ali que, como nós dissemos, né, relativamente eles tinham seu desenvolvimento em relação a outras culturas na parte de navegação, não é? Então eles se desenvolveram muito em relação à pesca, em relação à pecuária, em relação à própria militaria em si, na construção
de arte, também na parte de arte, não é? Através de sua religião, você tem muitos afrescos, né? Muitas pinturas construídas nas antigas moradias ali na região, nos palácios, não é? Como Knossos, no caso, você tem várias representações de cenas cotidianas, não é? De pessoas ali na ilha que mostram que eles eram bons pecuaristas, bons agricultores na região, eles eram excelentes pescadores e também excelentes militares, não é? Até porque eles, literalmente, o que se conta nesse período, né? Eles conseguiram combater por quase completo a pirataria, não é? Que existia naquele período, né? De nômades, entre outros. Então eles tiveram um grande controle, de certa forma, uma Pax realmente desenvolvida ali no próprio mar Egeu, né? Ali naquela porção ali do mar Mediterrâneo. Então eles tinham ali um certo controle, né? Até respeitado por outras civilizações. Bom, em relação à própria arte em si, como nós temos a construção de vasilhames, não é? Eles tinham ali já um certo detalhismo, né? Em relação à arte, eles conseguiam produzir algumas cenas, a parte de esculturas em si também, eles já tem um certo desenvolvimento, não é? Algo que ali para o período já é um pouco, digamos, até mais suntuoso, né? Digamos, em relação a outras culturas que ainda faziam vasilhames, ali, estruturas extremamente arcaicas, eles já tinham ali um certo trabalho, né? Mais realista. Em relação ao vestuário, também eles tinham já uma certa um certo destaque, não é? Até porque eles utilizavam a lã, não é? De caprinos ali para construção, no caso para o desenvolvimento ali de roupas, não é? Então eles já conseguiam suportar melhor o próprio inverno em si, a intempéries. Então isso facilitou muito, né, o desenvolvimento da própria cultura deles em si, não é? Em relação à própria religião em si, não é? Você tem ali, como nós dissemos, né, já esse culto a esses próprios deuses em si, né? Algo um pouco mais patriarcal, né? Algo bem interessante. Também esse culto aos animais, né? Então algo bem certo em relação a isso. Também é correto afirmar, não é, que ocorriam alguns sacrifícios humanos também na ilha, em relação a estes deuses, em relação a divindades, mas era algo mais esporádico, né? Então ele não ocorria o tempo todo, não era uma prática, digamos, direta ali, como ocorria, por exemplo, com a dinastia Cheng, por exemplo, que pessoas eram mortas direto quando uma espécie de um indivíduo lá com um certo destaque morria, várias pessoas tinham que ser sacrificadas junto. Não, isso não ocorria entre os minoicos, era muito mais raro os sacrifícios humanos. Porém, ocorriam, obviamente, digamos com uma frequência muito menor, mas ocorriam. Em relação à, digamos, expansão, não é? Ali em relação às outras ilhas, a própria influência em si, eles tiveram ali, digamos, uma influência muito grande sobre uma ilha vizinha chamada, hoje que nós chamamos como Santorini, né? Mas na época chamavam de Thera, não é? Ilha de Thera. E nesta ilha habitou um povo, aí uma civilização a qual ela, digamos, seria, obviamente, é uma das civilizações mais conhecidas da história. Alguns dizem ser somente um mito, outros dizem ser uma fábula, outros dizem ser real. Enfim, idealizam o surgimento desta civilização como também o seu destino final, né? Algo, digamos, vamos dizer assim, exótico, digamos aí, que chama a atenção das pessoas hoje, não é? Que viria a ser aí a dita cidade de Atlântida, né? Que todo mundo fala desse mito, né? Este conto aí a respeito de Atlântida, né? Que muitos perguntam, realmente era uma civilização super desenvolvida, que, digamos, reinou antes dos grandes impérios, que era mais poderosa, enfim, tecnologicamente desenvolvida. Há certas coisas que nós podemos confirmar a respeito disso, como há coisas que, digamos, não são realmente verídicas. Atlântida realmente existiu como cidade? Existiu. Podemos confirmar isso através da própria história em si. Nada mais é Atlântida do que, digamos, uma extensão
da própria influência minoica na região nesse período, né? No caso, parentes dos próprios minoicos que habitaram ali esta ilha de Thera. Eram excelentes mercadores, excelentes pescadores e ao mesmo tempo peritos na arte da navegação, não é? E obviamente era uma espécie de apoio ali à armada minoica, não é? Quando exploravam outras ilhas próximas, né? E eles tiveram aí um certo destaque, não é? Em relação à própria navegação em si, ao comércio. E isso para o período, né? Você somar o trabalho com o bronze na fabricação de armas, a fabricação de indumentária, a fabricação de armaduras, ali o próprio desenvolvimento das próprias naus em si, dos barcos, não é? Os velames em si, isso fazia de você uma superpotência, fazia de você ali digamos assim, um grande baluarte ali do desenvolvimento no período, né? Então, para qualquer civilização ao entorno, para um egípcio, para um próprio grego continental, para digamos, um fenício, para ali mesmo digamos, ali o próprio hitita em si, ou mesmo um troiano, observar ali os habitantes ali, no caso os minoicos, era realmente vê-los como, digamos, seres além do próprio desenvolvimento comum, né? Embora eles não fossem muito diferentes ali desses próprios outros povos, né? Com a diferença aí do desenvolvimento na parte da navegação e do comércio, né? Mas nós temos de entender aí, para, digamos, levar em conta essa questão, o destino final, não é? Tanto dos minoicos quanto dos próprios ali dos próprios Atlantes em si, não é? Que foi o quê? O que nós temos que entender? A Atlântida, ela não desapareceu por um experimento científico, ela não se explodiu, ela não foi um castigo dos deuses como a mitologia ela conta, não é? Enfim, obviamente você tem relatos aí dos autores gregos, né? Dos poetas gregos, né? Sobre o fim ali, no caso de Atlântida, né? O fim, no caso, dos próprios minoicos em si, o destino do rei Minos, né? Existem várias fábulas ali da própria de Teseu, ali, como que Minos havia sido morto em Sicília, ali por pessoas que defendiam Dédalo, entre outras fábulas. Mas o destino final, realmente datado aí de Atlântida, né? Assim como o declínio dos próprios minoicos em si, viria a ser aí relacionado a um evento cataclísmico natural que realmente ocorreu. Obviamente, quando estudamos um pouco de geologia, um pouco aí a respeito ali da própria estrutura da Terra, não é? Nós temos de entender que os locais mais férteis e mais produtivos, digamos, onde a Terra ela é mais fértil, onde ela mais produz ali alimentos, não é? Que é generosa em relação digamos, a germinação de alimentos, né? De ali plantas, é justamente no entorno de vulcões, né? Algo bem interessante. O mesmo material que é expelido por vulcões, ele acaba se tornando terra fértil para o plantio, né? Rico em minerais, né? Então, pode-se dizer ali que a ilha de Thera, ela era, digamos, extremamente fértil, né? Então era uma terra, digamos, ali com ali uma fertilidade, né? Uma facilidade de plantio que abastecia ali tanto os próprios atlantes quanto os minoicos em si, né? Então eles tinham alimentação em abundância e também conseguiram desenvolver portos. Ali era uma ilha bem realmente desenvolvida nesse sentido. Porém, o que ocorre? Ao mesmo tempo em que um vulcão ele é generoso em relação a minerais, ele cobra o seu preço, obviamente, quando ele entra em erupção. E esse evento cataclísmico ele aconteceu justamente ali no ano 1630, mais ou menos, antes de Cristo, ocorre justamente uma erupção neste vulcão, né? O vulcão de Thera, ele entra em erupção e ele causa um grande cataclisma, né?
ele, digamos, não era diferente de alguns vulcões. Ele era um estratovulcão e ele não simplesmente causou uma simples erupção ali comum, né? Ele acabou literalmente se fragmentando, né? Ele literalmente causou uma explosão interna nesse vulcão. E a explosão ela foi tão grande, o cataclisma foi tão grande que literalmente pulverizou, destruiu metade da ilha de Thera. E justamente nesta porção ali em que ficava grande parte, digamos, dos portos atlantes ali, dessa grande porção da própria civilização ali dos minoicos, né, dos atlantes nesse caso. E a explosão acaba varrendo metade da ilha e obviamente queimando a outra metade. Então esta civilização ali, poucas pessoas elas conseguiram fugir desta erupção, correto? Muitos acabaram sendo literalmente pulverizados, varridos, né, para baixo do oceano com essa explosão, né? A ilha ela se fragmentou, ela foi destruída, né? Então, tirando aqueles contos, né, aquela mitologia de que a Atlântida afundou, a Atlântida, sei lá, desapareceu, está invisível, isso não existe. Isso é simplesmente um idealismo aí atual de pessoas aí que idealizam, digamos, vamos dizer assim, um destino para esta civilização, mas a realidade é que ela foi literalmente pulverizada por uma erupção vulcânica, né? Foi destruída mesmo. E digamos que poucas pessoas, 20% da população da ilha conseguiu fugir, né, para a Grécia continental, para ilhas próximas, inclusive a própria ilha de Creta. Porém, essa explosão ela foi fatal também para a própria ilha de Creta e para os minoicos. Por quê? Essa explosão ela causou uma tsunami, uma onda, não é, muito grande, não é? Através do terremoto, do rombo que ocorreu naquela ilha, né, de Thera, se deu ali uma grande tsunami, e essa tsunami ela atingiu a face norte da ilha de Creta, onde estava a maioria dos portos cretenses, né, os portos minoicos, e acabou cortando ali a própria sobrevivência, não é, daquela civilização em relação a questões de pesca, de comércio, afetou completamente a vida das pessoas naquela ilha. E, enfim, acabou entrando ali a própria civilização que antes era suntuosa em relação à arte, em relação à própria escrita, não é, próprio desenvolvimento ali, não é, deles, acabou entrando em declínio, né? Então antes você tinha na ilha escribas, você tinha dançarinos, você tinha artistas, você tinha um certo desenvolvimento ali, digamos, artístico, um certo desenvolvimento ali de conhecimento, né, em relação à própria religião, à própria crença local. Mas com isso muitos acabam migrando da ilha, muitas pessoas acabam abandonando a própria ilha, né, acabam indo para a porção continental da Grécia, outros para outras regiões, não é? E aos poucos essa ilha a própria civilização ela acaba sendo abandonada, né? Até entrar em seu declínio final, né? Ela acaba sendo aí abandonada, não é? A própria Creta, né? Alguns dizem ali que, digamos, os próprios sucessores aí dos minoicos, né, os micênicos, eles acabam invadindo a região ali, utilizando como portos ali de desenvolvimento, né, ali portos de ligação com outras civilizações para comércio, né, e obviamente os micênicos utilizaram a ilha de Creta posteriormente como postos de comércio, mas a realidade mesmo dentre os minoicos é que eles não foram, digamos, destruídos, eles não foram, digamos, atacados por outras civilizações, ou tomados, ou anexados, mas sim eles, digamos, acabaram se extinguindo como civilização justamente pelo seu declínio, né, em relação a perderem seus portos, a perderem o seu comércio, né, o seu poderio pelo mar, não é, que era a sua sobrevivência. Bom, em relação a isso, né, porém, eles, digamos, deixaram aí um grande legado, né, em relação à própria cultura em si. Até porque
digamos, como nós dissemos, toda a questão da mitologia, que nós podemos dizer aí grega, não é? A mitologia aí dos próprios gregos em si, grande parte ela surge justamente com a civilização minoica, né? São os primeiros a lançar essas raízes, né? E também na parte da própria metalurgia em si, o trabalho com bronze, e obviamente depois os sucessores ali dos minoicos, eles vão trabalhar ainda melhor a ferramentaria, a forja de armamentos, eles vão se tornar uma potência militar muito maior, muito mais temida, muito mais poderosa do que os próprios minoicos em si, não é? Mas o legado deles vem a ser justamente em relação à arte, até porque eles são aí o primeiro povo, a primeira civilização, digamos, a trabalhar aí a própria arte mais realista em si através dos afrescos, né? Você tem uma proporção muito mais real nos trabalhos artísticos deles, desde a construção ali de jarros, na construção de ali utensílios, até a parte da pintura de afrescos, esculturas dos próprios palácios de Knossos em si, né, e outros palácios ali minoicos que justamente retratam, né, com um realismo muito grande, inclusive as próprias rotinas, né, da população minoica. Então eles têm um desenvolvimento muito maior, muito mais humano em relação a isso, né? E uma coisa que se destaca, antes mesmo de concluirmos, não é, a respeito dos minoicos, é justamente a questão do desenvolvimento da própria crença em si. Eles alcançam aí um patamar muito maior em relação a outras civilizações, não é? Porque diferentemente aí dos egípcios, por exemplo, que eram antropomórficos, ou aí dos próprios sumérios aí que, digamos, adoravam astros, né? Enfim, pontos no céu. Os gregos, eles tinham no caso ali, os minoicos, né, inicialmente, eles tinham ali vamos dizer assim, uma interpretação completamente diferente. Eles conseguiam enxergar, de certa forma, esse desenvolvimento do ser humano em relação, digamos, a outros seres, né? Então eles já viam o ser humano como um ser indiferencial. Eles não observavam o ser humano simplesmente como ali um ser que não tinha nenhum aspecto, digamos, ao divino, nenhuma relação ao divino, como por exemplo os sumérios, que observavam que astros eram maiores do que eles, ou os egípcios, que observavam que esses seres antropomórficos tinham um aspecto, digamos, superior a eles. Não. Os minoicos, eles já conseguem observar através dessas divindades, como Zeus, como Poseidon, como Hades, enfim, como outras divindades, como justamente seres com aparência humana, e não uma aparência, vamos dizer assim, uma aparência realista. Uma aparência humana é uma aparência de um ser que raciocina, um ser que tem as mesmas funções motoras, as mesmas funções, digamos, de estruturação corporal do que um ser humano. Então ele já consegue observar um certo realismo em relação à divindade em si. Estão dando um passo a mais. Então já tem essa percepção. E também há de se destacar também que é nesse mesmo período entre os minoicos, entre os pelasgos e outros ali tribais do período, né, e além da própria civilização minoica, que as primeiras tentativas justamente de filosofar, elas começam a ocorrer, justamente com alguns cultos, né, aquele período conhecido como orfismo, né, e o orfismo ele vai perdurar por um bom tempo. E o que seria esse orfismo, né? Ele é basicamente a crença, né, de que o ser humano ele é um ser desprezível, né, justamente ligado à questão propriamente ali religiosa grega, né, religiosa ali minoica, justamente dessas divindades elas terem uma aparência humana, realista, mas estarem ainda assim também superiores em relação à perfeição, né, em relação aos seres humanos. Então, para estes orfistas, não é? O ser humano ele era um ser desprezível, um ser ali, uma forma, digamos, que ela se decompõe viva, que ela se, digamos, ela é, como nós podemos dizer assim, ela se decompõe, né? Ela é uma forma que ela não é estável, ela não é uma forma eterna. Então eles buscavam justamente este caminho
espiritual, este caminho fora, digamos, da própria realidade de vida, de vivência, né? Eles buscavam além. Então eles literalmente castigavam a forma humana, né? Era um ato um pouco bizarro, né? Eles ficarem ali se lacerando, se castigando, né? O próprio formato, a própria forma humana, não é? Mas este culto ele começa a surgir justamente neste período, que é justamente a raiz da própria filosofia em si, né? Que nós obviamente iremos abordar aí posteriormente. Mas já surgem aí os primeiros cultos orfistas mais ou menos neste período, né? Mas em relação a legado, né, os minoicos eles vão deixar o legado da própria mitologia em si, né? Estarão ligados diretamente à própria titanomaquia ali, não é, o início do próprio panteão grego, né? Deste panteão aí, digamos o primeiro panteão ocidental, né? Eles vão estar aí ligados diretamente à questão do comércio, o desenvolvimento de suas naus, como por exemplo embarcações com velames. Elas serão depois muito bem desenvolvidas ali pelos próprios gregos em si, posteriormente, não é? Elas serão desenvolvidas pelos fenícios, os próprios egípcios e outras civilizações irão aprender, não é? Ali esta tecnologia, não é, vinda ali dos minoicos, e irão utilizar na navegação, como também na forja de armamentos, ali na própria questão de escrita, na própria questão de organização social. Então, nesse primeiro período, né, a gente não pode nem chamar, digamos, os reis minoicos de reis, né, da forma como nós compreendemos, mas sim como tiranos, né, nesse período, que seriam aí a melhor forma, ou, digamos, a melhor interpretação possível para um governante nesse período deveria ter um tirano, né, Minos, ali seus pares ali, não é, de administração ali, eles eram tiranos, né? Eles administravam ali de forma extremamente rude, né? Extremamente forte em relação a outros povos ali, né? O tratamento era extremamente mais forte em relação ao seu próprio povo em si. E seria mais ou menos esse o legado minoico, né? Um legado aí extremamente tecnológico, ao mesmo tempo associado à questão de crença e associado à própria arte em si. E essa arte, esse realismo em relação à crença, em relação à própria organização social, ele vai refletir sim em relação aí a outras culturas e outras civilizações subsequentes. Bom, o que nós trouxemos aqui foi basicamente aí uma breve introdução, não é? Um pouco a respeito aí da própria civilização minoica, não é? Obviamente existem outros detalhes muito mais profundos, né? Aos quais vocês podem até, o pessoal pode até pesquisar na própria internet em si, não é? Em livros, a respeito justamente de detalhes aí mais profundos, descobertos aí pelo próprio arqueólogo Arthur Evans, né? No início do século XX, a respeito justamente aí dos costumes aí mais profundos dessa civilização, não é? Até porque eles desenvolveram um pouco a respeito da música, eles tiveram ali um pouco de desenvolvimento também sobre a parte em relação ali a própria escrita em si, não é? Esse desenvolvimento desse hieroglifo, né, para uma linguagem mais própria deles, não é? Então você tem ali aspectos até um pouco mais, digamos, profundos a respeito aí desta civilização, não é? Descobertos aí por Arthur Evans e seus posteriores aí, né, em relação aí aos costumes desta civilização, né, desta cultura. Porém, né, o que iremos abordar aí posteriormente, né, vem a ser aí tão importante quanto, né? Mas, bom, para o nosso próximo encontro, não é, continuando a respeito aí da história da cultura e das etnias, estaremos falando aí sobre um dos grupos aí mais, digamos, cruéis, uma das civilizações aí mais, digamos, agressivas e mais imponentes aí do mundo antigo, né? Uma civilização que ela era, digamos, temida, né, por outras civilizações. Quando falava-se a respeito deste grupo, esta civilização causava temor entre os sumérios, causava temor entre até mesmo hebreus, egípcios, ou mesmo ali hititas e outras culturas em si.
que seriam aí, podemos colocar aí no termo popular, os bad boys do mundo antigo, né? Que viriam a ser os assírios, né? Uma civilização extremamente agressiva, que, digamos, não perdoava, não tinha misericórdia realmente de seus inimigos, né? Eles eram realmente brutais, né? Uma das civilizações mais brutais aí do mundo antigo, os assírios, né? Nós estudaremos aí sobre eles, não é? Abordaremos um pouco a respeito deles no nosso próximo encontro. Bom, espero que tenham gostado um pouco a respeito do assunto dos minoicos, bem? Les convido a pesquisar mais a respeito e é uma das civilizações as quais o estudo é talvez mais interessante porque diz muito a respeito aí da própria questão ocidental, não é? Um início, digamos, aí da própria mitologia grega, a própria mitologia aí que está ligada ao Ocidente em si, não é? E também que dá início à própria filosofia, que dá início ao próprio estudo da proporção humana, do próprio realismo em si, não é? Que sai um pouco daquele aspecto, digamos, tribal, daquele aspecto um pouco deslocado ainda da própria realidade de antigas civilizações e antecessores a eles. Mas com os minoicos você já tem um pouco mais desse realismo, né? E, obviamente, só fechando aqui, né, para o pessoal até não achar que, digamos, a parte da mitologia ela é real ou não é real, existem coisas dentro da própria mitologia em si as quais realmente elas se aplicam à realidade, são relatos, digamos, repassados por gerações, né? E no caso dos minoicos, não é? Muitas coisas realmente que eles fizeram realmente existiram, como por exemplo uma cidade chamada Atlântida, por exemplo a própria civilização minoica, o Palácio de Knossos, né? Esse imponente e luxuoso palácio, como também o próprio labirinto. Realmente existiu um labirinto abaixo do Palácio de Knossos. E Arthur Evans, ele descobriu esse labirinto no início do século XX. Obviamente ele não tem a mesma proporção, o tamanho do que muitas pessoas imaginam, mas era um sistema de dutos, um sistema de armazenamento de alimentos, entre outros, o que, digamos, não deixa de ser imponente, grande, enfim, mas um sistema extremamente complexo, o que prova que mesmo uma civilização antiga, uma civilização aí com pouca, até mesmo pouco desenvolvimento em relação aí ao mundo antigo, né? Para aquele período era um grande desenvolvimento, mas hoje é algo extremamente simples, né? Mas que conseguia desenvolver ali uma certa complexidade em suas construções, não é mesmo? Ali com poucos recursos ainda para o período, né? Então é algo que realmente chama atenção, né? Que mostra que ali o Ocidente, desde o início, as primeiras civilizações ali do Ocidente, elas já têm um certo desenvolvimento talvez maior, né, em relação a essa questão de busca por tecnologia, de busca por conhecimento e justamente atrelado à própria crença em si, não é algo que prova que realmente uma cultura ela só existe através de um mito fundador extremamente arraigado, extremamente rico, né? Que é caracterizado aí, é realmente manifestado através de uma arte extremamente esplêndida, extremamente complexa, e cuja essa arte ela é repassada aí aos seus posteriores através da leitura, através de contos, através da própria escrita em si, não é? Então espero que o pessoal tenha gostado, tá? Deixem o seu like aí e até mesmo dúvidas, podem aí comentar, não é? E, bom, ficamos aí à disposição do pessoal. Tenham aí vamos dizer assim, bons estudos, não é? Espero que tenham gostado. Deixem um like e nos vemos aí no nosso próximo encontro aqui no nosso canal, O Refúgio do Conhecimento.